Bom dia, galera. Bom dia para todos, né? Que possamos ter uma boa quarta-feira aí. Gente, abram aí na página 114. Página 114, a gente parou aí, né? A gente trabalhou Trabalhamos até a Primavera de Praga, né? Falamos ali um pouco da Tchecoslováquia, né? Já tínhamos falado um pouquinho aí sobre a questão da Hungria, né? Aqueles movimentos que eram socialistas, eram países socialistas, mas que defendiam um socialismo mais humanizado, né? Como se fala aí, certo? Eles não queriam a interferência da União Soviética porque a União Soviética tinha um socialismo mais rigoroso, mais autoritário, e eles queriam um socialismo mais humano, mais de caráter democrático, com liberdade de expressão e tudo mais, né? Vamos aí à página 114, a gente continua aí com a Revolução Chinesa. Vamos dar uma olhadinha aí. Eu vou para a leitura e na leitura eu vou explicando, beleza? Desde o século XIX, a China sofria com a ocupação de seus territórios por países estrangeiros, principalmente a Inglaterra e o Japão, né? A China durante muito tempo, principalmente a questão do Japão, né? A China foi dominada pelo Japão, foi invadida pelo Japão. Até hoje, Japão e China não têm uma boa relação, né? Lógico que convivem mais pacificamente, mas não tem uma boa relação até hoje, né? Sofria com a ocupação de seus territórios estrangeiros, principalmente Inglaterra e Japão. Inglaterra ali a questão de Xangai, né? Aquela região ali que foi muito dominada pelos ingleses. O empobrecimento da população dominada e a resistência do Império Qing em realizar reformas econômicas e sociais que melhorassem as condições de vida do povo fizeram com que eclodissem movimentos contrários ao governo, considerado aliado dos países imperialistas. Ou seja, a gente está vivendo aqui o imperialismo, né? Lembra lá que a gente falou, o imperialismo é o quê? É aquele período onde países europeus vão para a Ásia e para a África para tentar levar, segundo eles, um processo civilizatório, né? Que é um processo de civilização, é um pouquinho do positivismo, de que os europeus se achavam superiores aos asiáticos e africanos e eles iam para lá ajudar, mas na verdade eles estavam indo para a Ásia e para a África para explorar, né? E o governo chinês daquele momento, ele apoiava esses países que estavam ali dominando a China, né? Inglaterra e Japão. Então começa a surgir um movimento aí para tentar melhorar a vida de fato dos chineses, né? E esse movimento vai ganhar muita popularidade, daí o nome Revolução Chinesa, né? Em 1911, uma aliança entre setores nacionalistas, incluindo os militares e os Kuomintang, Partido Nacionalista Chinês, depôs o imperador Pu Yi e proclamou a República na China. Sun Yat-sen, à frente dos Kuomintang, tornou-se o primeiro líder republicano, ou seja, essa república foi através de derrubou lá o imperador, né? Aquele imperador que defendia esses outros países, Inglaterra e Japão, ele foi derrubado por um movimento aí, né, que instaurou a república na China, né? Seu objetivo era unificar o território chinês e subordinar os grandes latifundiários, que concentravam mais de 90% das terras do país ao seu governo. Ou seja, o que são grandes latifundiários? São grandes proprietários de terra, né? Ou seja, nesse momento na China você tem poucos proprietários de terra com muita terra e muita gente sem nenhuma terra. Então isso era um problema, isso causa uma desigualdade muito grande. Não é à toa que o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Por quê? Porque o Brasil também tem esse processo de concentração de terra. Quanto mais latifundiários a gente tem, mais concentração de terra a gente vai ter. O Brasil é um exemplo disso, e o Brasil é um exemplo de desigualdade social, né? O Brasil tem uma grande desigualdade social, desigualdade aí justamente por conta dessa concentração de terra. Então isso também era um problema para a China, e a China tentou resolver esse problema. Nós ainda não, né? Certo? Vamos lá. Sob a liderança de Chiang Kai-shek, um nome bonito, né? Um nome para botar no filho. O Kuomintang iniciou, o Kuomintang era o partido, né? Em 1925, um movimento de perseguição aos comunistas pelo general Mao Tse-tung resolveu se deslocar para o campo
a fim de organizar a resistência com o apoio dos camponeses, que eram ampla maioria e sofriam com a exploração, a miséria, as guerras e a fome. Dessa forma, eles conseguiram a adesão camponesa à campanha comunista que lhes propunha lutar por melhores condições de vida. Ou seja, vai ter um grande líder aí, Mao Tse-tung, né? Que era comunista e que ele vai buscar apoio dos camponeses, porque eles começam a ser perseguidos, esse movimento começa a ser perseguido, os comunistas, né? Só que Mao Tse Tung ele vai buscar apoio dos camponeses, que eram grande maioria. A China, gente, até muito pouco tempo, tinha mais pessoas na zona rural do que na zona urbana. Isso começou a mudar a partir do século XXI, né? Quando passou-se a ter um processo realmente de urbanização. Mas até pouco tempo, a China tinha mais gente na zona rural do que na zona urbana, sendo bastante explorado, né? Mas Mao Tse Tung ele muda um pouco isso lá atrás, né? Então vamos lá. Em 1931, quando o projeto de expansão japonês chegou à China, os dois partidos uniram-se em defesa do país, ou seja, aqueles dois partidos que eram contra, né? Que perseguiu até Mao Tse Tung, eles vão se unir. Por quê? Porque eles vão se unir. Eles tinham pensamentos diferentes, mas por que eles vão se unir? Porque agora eles têm um inimigo comum. Que é esse inimigo comum? O Japão. Eles não queriam nenhum partido nem outro, apesar de pensarem diferente, nenhum nem outro queria o Japão dominando seu país. Então eles vão se unir, justamente para expulsar o Japão, né? Essa união durou, no entanto, até o fim da Segunda Guerra Mundial. Instigado pelos Estados Unidos, que temiam a expansão comunista na Ásia, Chiang Kai-shek, em março de 1946, começou a nova série de ataques no norte do país. Ou seja, perceba que esses dois partidos que são contrários, comunistas aí, e um que é apoiado lá pelos Estados Unidos, dentro da China, esses dois grupos eles se unem apenas durante a guerra, porque eles têm um inimigo comum que é o Japão. Mas depois da guerra eles começam novamente a ter um conflito entre os dois, né? No ano de 1947 e 48, os comunistas passaram a ofensiva com um exército experiente e bem equipado. No ano seguinte, eles concluíram a ocupação de todos os centros políticos e industriais da China. Chiang Kai-shek fugiu para Taiwan sob a proteção dos Estados Unidos. Em 1º de outubro de 1949, na cidade de Pequim, Mao Tse-tung proclamou a República Popular da China. Mao passou a ser chefe do Conselho de Governo, enquanto Zhou Enlai tornou-se primeiro-ministro. Ou seja, Mao Tse-tung, juntamente com seu grupo de comunistas, acabam expulsando aquele Kai-shek, né, que era apoiado pelos Estados Unidos. Então existia aí já um momento de Guerra Fria na China, né? Uma galera aí, um grupo que apoiava o capitalismo e um grupo que era comunista, o grupo de Mao Tse Tung, e o grupo de Mao Tse Tung acaba tomando conta de toda a China. É o período, ele proclama a república e vai ser o período de Mao Tse Tung comunista aí na China, né? Na página 115, a gente tem aí, ó, a Era Mao, né? No poder, os comunistas expulsaram as potências imperialistas, implementaram a reforma agrária, que a reforma agrária é a democratização da terra, é uma ideia comunista, é uma ideologia comunista, a reforma dividir terras, né? Coletivizavam as terras e estatizavam as fábricas. O que é estatizar as fábricas? Você pega as fábricas que são internacionais e transforma elas em fábricas do Estado chinês. Isso é estatizar fábricas ou indústrias, né? O Brasil, por exemplo, tem uma indústria que é estatal, que é a Petrobras, que já teve um processo aí de privatização de pelo menos parte dela, né? Mas a Petrobras sempre foi estatal. No caso, por exemplo, seria se o Brasil hoje tivesse uma ideia de estatizar uma indústria, estatizasse lá a Ford, né? Transformasse a Ford numa indústria uma indústria do Estado brasileiro. Isso seria estatizar. A China fez isso. A China centrou seu projeto econômico no modelo russo, fundamentado na indústria de base, né? Ou seja, a influência russa aí. Lembre que a partir daí a gente está vivendo a Guerra Fria, né? Aquela guerra de ideologia. De um lado o capitalismo, de outro lado o comunismo, né? Em 1958, o governo iniciou o programa conhecido como Grande Salto Adiante,
cujo objetivo era tornar a China um país industrializado e em curto período, ou seja, a China ainda passava por um processo de urbanização. Lembra que até pouco tempo a China ainda era rural, ainda tinha a maioria de população rural, ou seja, ela precisava aí tornar a China industrial. E para que isso acontecesse, as cidades precisavam de mão de obra, né? Lembrem que as indústrias, elas ficam localizadas na zona urbana e não na zona rural, né? Para isso, o Estado defendia a ideia de que a transformação dependia da vontade do povo chinês e a sua dedicação coletiva ao desenvolvimento. Essas medidas, somadas a investimentos na educação, viabilizaram uma forte industrialização e alta produtividade no campo. Lembre que a grande maioria da galera ainda vivia no campo, então isso vai gerar uma alta produtividade no campo, né? A China rompeu com a União Soviética no início da década de 60. Os chineses não concordavam com a política de coexistência pacífica de Nikita Khrushchev, que buscava conciliação com o sistema capitalista. Lembre que Nikita Khrushchev ele vai substituir, né, a Stalin. Né? E quando ele substitui Stalin, ele tenta essa coexistência pacífica. O que é coexistência pacífica? É o comunismo continuando, mas com um diálogo com o capitalismo. Né? Isso em Guerra Fria é praticamente impossível. A China não aceita isso. A China não quer conversa com os capitalistas. A China tinha como grandes inimigos dois países capitalistas, né? Os Estados Unidos e o Japão. Então, para a China não tinha conversa, por isso que a China se afasta da Rússia quando Nikita Khrushchev assume o poder na Rússia, né? Lembre que Nikita Khrushchev ele se aproximou um pouco dos Estados Unidos quando ele assume o poder, certo? A China rompeu, aqui a gente já falou, Nikita Khrushchev. O rompimento das relações políticas e econômicas deixou a China isolada no cenário mundial. Sua base industrial, embora em processo de expansão, não era suficiente para produzir produtos manufaturados e industrializados para o mercado interno. Até a década de 1970, a maior parte da produção industrial chinesa era composta de produtos fabricados localmente, mas a tecnologia era projetada na União Soviética, ou seja, essa atitude da China de se afastar da União Soviética isolou ela mundialmente. Por quê? Porque, de um lado, você tem os Estados Unidos. A China era inimiga dos Estados Unidos. E agora também se afasta do seu principal aliado, que era a União Soviética. Isso faz com que a China tenha problemas seríssimos economicamente, porque ela se isola, né? Ela não consegue dialogar e não consegue produzir nem internamente, nem para o seu mercado interno. Isso vai ser um problema, né? Vamos lá, Revolução Cultural. A Revolução Cultural está dizendo aqui: em decorrência da crise econômica gerada pela ruptura com a União Soviética, da fome enfrentada pela população no período e o descontentamento de vários setores do Partido Comunista com as políticas de Mao, ele foi afastado da liderança do partido em 1958. Né? Para aproximar-se das classes populares, Mao iniciou a Revolução Cultural em 1966, que visava a instrução do povo, a superação de quaisquer resquícios da prática capitalista na sociedade chinesa e a abolição dos costumes da cultura burguesa. Mao defendia que a população deveria impedir a consolidação de uma classe burocrática por meio da revolução permanente, tarefa que caberia principalmente à juventude. Né? Os apelos de Mao originaram um imenso exército de jovens identificados com guardas vermelhos, que iniciaram um processo de contrário a qualquer expressão cultural que não fosse considerada revolucionária, ou seja, é uma revolução cultural para o socialismo, para o comunismo, beleza?